Oi, pessoal. A gente vai começar a falar sobre evolução. Evolução é o nosso conteúdo central do quarto período, tá bom? Então, a gente vai trabalhar durante esse período todas as teorias evolutivas, né? As teorias de Darwin, as teorias de Lamarck, mas a gente vai iniciar o conteúdo de evolução com as principais questões que envolvem o estudo da evolução, tá? Que são as evidências evolutivas. Então, o estudo da evolução das espécies. Esse estudo ele se faz necessário principalmente para analisar os diversos aspectos relacionados às formas atuais e às formas que são encontradas nos fósseis. Então, a evolução nos indica quais foram os processos adaptativos que os organismos sofreram ao longo do tempo. Então, esse estudo se faz fundamental quando a gente quer descobrir de onde que essas espécies surgiram e quais foram os processos que elas sofreram, né, para se adaptarem aos diversos ambientes. Se a gente for parar para analisar, por exemplo, vamos aqui pegar duas espécies diferentes, que é a cobra cega, que a gente também, em outras regiões do país, é conhecida como cecília, mas aqui no Nordeste, basicamente, a gente conhece como cobra cega. E uma serpente, uma jiboia, por exemplo. A meu ver, se eu for leiga na questão biológica, se eu não souber identificar ali aquelas espécies, eu vou dizer que são duas cobras. Então, eu poderia classificar tanto a cobra cega quanto a jiboia como duas espécies de répteis, porém duas espécies diferentes. E aí eu me engano. Por quê? Porque a cobra cega, ela não é cobra. Ela é um tipo de anfíbio, ela é parente dos sapos, das rãs, das pererecas. E a jiboia é um tipo de serpente, que já faz parte de outro grupo animal, que são os répteis. Então, esse estudo da evolução é necessário justamente para eu conseguir identificar quais são as diferenças entre os organismos e que classe eles estão organizados, para que eu consiga saber quais são os aspectos que nos tornam mais próximos ou mais diferentes de algumas outras espécies, tá? Quanto maior número de características estudadas, mais segurança o cientista terá para compreender a história evolutiva de um grupo. Por quê? Eu não posso estudar apenas uma característica, apenas a característica morfológica de um animal para dizer se ele é semelhante, se ele é do mesmo grupo ou não. Se for apenas pela característica morfológica, que são as estruturas externas, por exemplo, eu classificaria a cobra cega na mesma classificação da jiboia. E aí eu já faria uma classificação equivocada. Então, tem que fazer comparação embriológica, eu tenho que fazer uma comparação anatômica, eu tenho que fazer uma comparação de DNA, né? Que é justamente para diminuir todas as possibilidades que eu tenho de fazer uma adequação, de fazer uma classificação errada daquela espécie. Assim, podemos deixar. Aqui eu tenho o estudo dos fósseis, né? A comparação entre as formas vivas atuais, que é a comparação biológica, que é o estudo biológico dos organismos, para eu poder fazer uma comparação. Análise de órgãos vestigiais, que são aqueles órgãos que não existem mais hoje. Na verdade, que não é que não existe, existe, mas é apenas um resquício do que era. Tá? Ele já atrofiou, ele não tem mais uma função como teria anteriormente. E análise comparativa de moléculas, que no caso é do DNA, do RNA, das proteínas, que essa é uma comparação que veio mesmo a partir do momento do estudo do DNA dos indivíduos, ela veio para fundamentar mais ainda a história evolutiva dos organismos. Fósseis. Os seres vivos, eles podem deixar vestígios de sua existência sob determinadas condições. Então, toda manifestação que um organismo que existe no ambiente e que relate a existência de um organismo em um determinado período, a gente pode considerar um fóssil. Fóssil não é apenas aquele esqueleto encontrado, não é apenas um indivíduo congelado, como é o caso do mamute que foi encontrado inteiro congelado. Fóssil, ele é qualquer vestígio. Ele é desde uma pegada até uma estrutura, uma marca, uma estrutura óssea, também, claro, pode ser considerado fóssil.
Então, qualquer vestígio que indique que aquele organismo ele existiu em determinado período, que eu possa estudar, eu vou considerar, então, como fóssil. Quando são vestígios da existência de seres extintos, aí sim a gente vai considerar o nome de fóssil. Então, não é que eu encontre um esqueleto, por exemplo, de um animal, de uma onça, que morreu lá na floresta e eu acabo passando por lá para fazer um estudo, eu encontrei essa ossada desse animal. Então, eu não vou considerar um fóssil, porque a onça ainda existe no ambiente. Somente se esse animal já for extinto, que ele não exista mais no ecossistema, e eu encontrar depois um vestígio dele, que eu posso considerar essa estrutura como fóssil. Aqui eu tenho umas imagens para vocês, que são de alguns fósseis. Essa é a primeira imagem do canto superior. Eu tenho a imagem do fóssil Archaeopteryx, que é um fóssil muito famoso, porque ele é considerado uma transição entre répteis e aves, já que no processo evolutivo, se a gente for considerar, são peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos, tá? Então, aí seria como se fosse um elo entre répteis e aves. E logo abaixo eu tenho aí um ictiofóssil, que são fósseis de peixes, bastante conhecidos, bastante encontrados, porém, tem uma questão muito triste acontecendo de tráfico de fósseis de peixes aqui no Maranhão. Na Ilha do Cajual, é um sítio arqueológico, que é uma ilha encontrada aqui, né, aqui no Maranhão. E lá é um sítio arqueológico, então os pescadores acham muitos fósseis de peixes. Isso, para a história natural do Maranhão, é fundamental. Para a história do Brasil, da evolução das espécies, muito grande. Então, são elos que não podem se perder. E o que os traficantes de fósseis estão fazendo? Eles estão pagando os pescadores para coletar esse material e vender. Então, isso é ilegal, né? Isso é patrimônio histórico e não pode ser vendido da cadeia. Tem toda uma legislação em torno disso. E aí, quando eu elimino, eu guardo um fóssil desse para mim e não permito que a ciência conheça, eu estou escondendo um elo da evolução, né? Que é importantíssimo para o estudo das espécies. Aqui eu tenho outras imagens, né? Que são fósseis. Nessa primeira imagem, tem um inseto em resina, que é o âmbar. E ficou muito conhecida essa imagem, até porque fez parte do filme Jurassic Park, então teve toda aquela questão de ter tirado o sangue de dentro do inseto, e era sangue de dinossauro, e se fez clones de dinossauro a partir desse sangue. Então, claro, tem toda uma questão científica, mas não tanto a esse ponto. A ciência ainda não chegou ao ponto de extrair DNA dentro de um animal de um outro animal, né, como foi no caso do filme. Mas é filme, a gente releva. E aí a carcaça de um filhote mamute, que foi encontrado em 2007 na Sibéria, e totalmente preservado, porque ele foi congelado. Então, para a fossilização acontecer, ela requer alguns critérios. Geralmente, esse processo de fossilização acontece em rochas sedimentares. O animal morre e aí vai sedimentando, camada por camada, tá? Se ele morrer no leito de um rio que não seja muito movimentado, esse animal ele pode ser fossilizado, mas só se ele não estiver na parte da água corrente. Se for naquela parte mais da beiradinha e tiver lama, não tiver aquele movimento de água, e aí a lama vai cobrindo, vai sedimentando e pode acontecer a fossilização. Congelamento também é importante, né? Um fator importante daí do processo de fossilização. O âmbar também, não tão comum, mas ele é mais para a questão de inseto mesmo, que tem bastante inseto já encontrado na resina do âmbar. E tem outro tipo de fossilização, que é a mineralização, quando o minério toma conta do lugar da estrutura orgânica. Geralmente acontece com plantas fossilizadas, madeira. A parte orgânica ela é substituída por minerais, aí vira como se fosse uma rocha, mas ainda assim no formato do organismo em questão.
Comparação anatômica, essa é também uma das etapas aí do processo do estudo evolutivo. Essa comparação foi a questão que eu falei logo no início da aula para vocês, que foi a da Cecília, ou cobra cega, e de uma cobra, né? Um é anfíbio e outro é réptil. São totalmente diferentes nas suas classificações no reino animal, porém, na comparação anatômica, ela é muito semelhante. Então, eu não posso falar que um organismo faz parte de um mesmo grupo de um outro organismo apenas observando a sua estrutura externa. Isso pode me dar aí uma decisão muito equivocada. Dentro aí da comparação biológica, a gente tem aí alguns termos que são importantes vocês identificarem. Analogia. Analogia ou estruturas análogas, elas são estruturas que elas vão desempenhar a mesma função, mas elas possuem origens diferenciadas. Por exemplo, a asa de um inseto e a asa de uma ave, elas têm a mesma função, que é voar. Fazer aí o animal ficar adaptado ao voo. Porém, inseto e ave são de origens totalmente diferentes. Um é do grupo ali dos artrópodes, invertebrados, e o outro é o grupo das aves, vertebrados, totalmente diferente. Então, elas têm a mesma função, porém com origens diferenciadas, tá bom? São organismos totalmente diferentes quanto à sua origem. Isso são estruturas análogas. A estrutura homóloga, ela já tem aí a mesma origem embrionária, porém com funções diferentes. Como que eu posso identificar? Como que eu posso explicar isso para vocês? O braço de um homem, a pata de um cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia, elas têm a mesma origem embrionária. Todos aqui nesse exemplo são mamíferos. Porém, a função que cada estrutura exerce é diferente. O braço, locomoção e captura aí de objetos com a mão. No caso da pata dianteira do cavalo, mais fazer aquela movimentação, né, do animal. A asa do morcego, voo. E a nadadeira da baleia, nado. Então, eu tenho aí uma mesma origem embrionária, porém com funções totalmente diferentes. Isso, então, órgãos vestigiais. Então, em determinados animais, alguns órgãos são bem desenvolvidos e funcionais. Em outros, os mesmos órgãos são reduzidos e não têm função ou não têm função nenhuma, tá? São chamados órgãos vestigiais, que indicam relação de ancestralidade entre dois grupos considerados. Possuem, assim, importância para o estudo da evolução do reino animal. Vou mostrar uma imagem para vocês que vai facilitar esse entendimento do que seria esse órgão vestigial e qual a relação dele com o estudo da evolução. Por exemplo, nessa primeira imagem, que tem uma setinha ali na região do final da coluna vertebral no ser humano. Essa região a gente chama de cóccix, que são as últimas vértebras que foram fundidas em uma única. São mais ou menos, se não me engano, são 5 vértebras fundidas em uma única, tá? Que é aquele ossinho que fica bem no final da nossa coluna vertebral. Nos outros primatas, lembrando que nós somos primatas, tá bom? Fazemos parte aí da mesma classificação de macacos. Mas, por favor, não vamos reproduzir aquela frase de que o homem veio do macaco, porque isso está totalmente equivocado. Porque se nós tivéssemos vindo realmente do macaco, não existiria macaco. Ou então todo macaco ia evoluindo até virar um homem. A gente tem um ancestral comum. Esse ancestral comum é como se fosse um ponto aqui e divergisse seres humanos e os outros primatas, tá bom? A gente não faz mais esse tipo de confusão, então, daqui para frente. Nesse ancestral comum, os seres humanos evoluíram para um lado. Então, a gente não precisa de cauda, já que a gente tem aqui as mãos muito bem adaptadas para pegar. A gente tem o polegar opositor, eu tenho meu polegar opositor todos os outros dedos, o que me permite capturar objetos, tá bom? Então, eu não tenho mais a necessidade, por exemplo, não seria tão necessário eu ter uma cauda. A cauda nos primatas, nos outros primatas, é mais para auxiliar na locomoção desses animais, para deixar eles com a mão livre, para que eles possam manusear outros objetos, tá bom? Então, eu tenho aqui um órgão vestigial, que seria o cóccix. Ele reduziu porque eu não tenho mais função, não preciso de cauda. O ser humano não precisa de cauda, tá? Apesar de quando na nossa fase embrionária, nós temos uma cauda,
Só que essa cauda ela é reduzida ao longo da nossa formação embrionária, tá bom? Nos primeiros meses da nossa formação, a gente tem essa cauda bem pequenininha, mas tem. Em alguns momentos ela é maior, logo no início da formação embrionária ela é maior, e depois ela vai reduzindo, como se fosse a cauda do sapo. O girino, que é o filhotinho do sapo, ele tem uma cauda gigantesca, né? Porque auxilia ali no movimento dele. Quando ele vai crescendo, a cauda vai reduzindo e vai aparecendo ali as patas. Então, o primeiro órgão vestigial nos seres humanos ali, o cóccix, é um exemplo. Outro órgão vestigial, apêndice, que é a segunda imagem. O apêndice é uma estrutura, é uma projeção do sistema digestório que não tem função específica no nosso corpo. Antigamente acreditava-se que era um local onde tinha uma quantidade de bactérias que auxiliava no processo digestório. Mas, se essas bactérias elas sofrem aí uma modificação na sua flora intestinal, ela inflama e causa o apendicite. E qual é o tratamento para apendicite? Cortar. Então, quando se tira o apêndice, não faz diferença nenhuma no corpo humano. Então, por isso que a gente considera aí um órgão vestigial. No cantinho do olho, a gente tem uma membrana, que é chamada de membrana nictitante, que nos répteis ela é bastante aparente. Por exemplo, quando o jacaré ele vai caçar, aparece uma membrana no olho. Ele não é pálpebra, tá? É uma membrana que vai assim do canto do olho para a parte externa, que é justamente para evitar com que a presa machuque os olhos do animal. E a gente tem, só que ela é reduzida, ela ficou parecendo uma carninha no canto do olho. Outra característica aí, outro exemplo de órgão vestigial, músculos da orelha. Eu não consigo mexer minhas orelhas. Nem que eu tente aqui diversas vezes, eu não vou conseguir mexer. Existem pessoas que conseguem fazer esse movimento da orelha, ela fica assim, ó. E eu acho que quando vocês assistirem esses vídeos, esse vídeo em questão, tentem, né, para saber se vocês ainda têm esse músculo, porque não é que todos os organismos, né, todos os seres humanos não tenham mais, algumas pessoas têm, tá? E isso quer dizer o quê? Que a gente herdou dos nossos ancestrais. Vocês veem aí alguns animais, por exemplo, os predadores principais, né, os felinos, os grandes felinos, a orelhinha dele fica, né, como se fosse um radar. Até nosso gatinho de estimação, a orelha fica assim mexendo para poder captar o som melhor, né, de uma melhor forma. Então, essa estrutura, algumas pessoas ainda possuem, tá? Eu não tenho, porque eu não consigo mexer minha orelha, mas façam um teste em casa para saber se vocês conseguem mexer a orelha ou não. O último item, né, que serve de estudo aí para a evolução dos organismos, o estudo da evolução dos organismos, é a análise comparativa de moléculas, que a gente também chama de evidência molecular, que vai mostrar para a gente a semelhança na estrutura do DNA ou do RNA daquele indivíduo, tá? Daquele organismo que eu queira comparar. Por exemplo, eu vou comparar o ser humano com o chimpanzé. Como que eu vou comparar? Vamos lá na estrutura anatômica. Tem 4 membros? Tem 2 membros superiores e 2 membros inferiores. Tem 2 olhos, tem narina, tem boca, tem orelha, tá. Essas estruturas principais eu sei que tem. Mas ele tem o corpo coberto de pelos, muito pelos. E a maioria dos seres humanos tem poucos pelos. Então, me indica aí já uma mudança nessa estrutura anatômica. DNA, vamos lá fazer a comparação. Eu vou capturar o DNA tanto das duas estruturas que eu queira comparar e eu vou observar a maior semelhança das bases nitrogenadas. Quanto mais semelhança eu tiver entre esses dois organismos, significa dizer que eles mais próximos estão no processo evolutivo, tá? Quanto mais próximo a semelhança do seu DNA, do seu ácido nucleico, seja DNA ou RNA, mais próximos, evolutivamente falando, eles estão. Por exemplo, um exemplo bem legal que tem e bem atual é sobre o coronavírus, o novo coronavírus, né? Como que eles identificam se esse vírus foi criado, se ele evoluiu naturalmente, se ele sofreu mutação, como é? Fazendo a comparação. O coronavírus, ele é um vírus de uma família, que é chamada de família corona, que vem da palavra coroa, porque na estrutura do capsídeo do vírus, né, que é a estrutura que envolve o vírus, tem os pinos, que quando a gente
observa as fotos, parece uma coroa, daí a palavra corona. Então, na família corona tem diversos vírus. E esse que causa a Covid-19 é feito a comparação do ácido nucleico dele, do RNA dele, com o RNA de outros vírus da mesma família. E aí eles vão ver se tem uma semelhança grande, se não tem uma semelhança muito grande, para poder dizer, então, se eles foram criados em laboratório, que é a grande questão, se foi criado em laboratório, se ele evoluiu naturalmente ou não. Mas o importante é para vocês saberem que não é apenas com organismos vertebrados, com grandes seres vivos, não. Com estruturas também, como é o caso do vírus, a gente consegue fazer essa comparação e conseguir identificar de onde foi que evoluiu e qual é a importância da evolução desses organismos para a gente e para o ecossistema como um todo. Lembrando que a gente é apenas um indivíduo dentro de um ecossistema inteiro, tá bom? Nós não somos ali topo da cadeia em momento algum. A gente tem ali a nossa questão do raciocínio lógico, mas a gente identifica também que outros animais conseguem fazer a sua comunicação de uma forma que a gente ainda não consegue entender bem ao certo. Mas aí é uma questão que fica para outras aulas para a gente falar, tá bom? Espero que vocês consigam entender esse conteúdo. Ele não é difícil, mas ele precisa de um certo carinho na hora de estudar, tá bom? Beijos, tchau, tchau.